E aí, galera do oitavo ano, eu sou o professor Gabriel e a gente vai corrigir a semana 2 do PET 2, tá? Quero parabenizar aí os que estão participando do PET 2 e lembrar aí da importância de todos participarem, tá? Pedir também a ajuda de quem puder, conversar com um amigo para estimular, para incentivar ele a participar também, tá? Mostrar o seu exemplo aí de como foi difícil no início, mas de como também fica mais fácil quando a gente está participando já semana a semana das atividades, tá? O que puderem fazer aí para incentivar o seu colega aí, a gente agradece e o colega também, tá? Mas vamos para a correção então, gente. A questão aqui do PET 2, da semana 2, é sobre a independência dos Estados Unidos, tá? Aqui você tem um mapa. A primeira atividade era fazer uma pintura desse mapa, né? Então, eu peguei aqui o do livro de vocês, aqui à direita, e aqui na esquerda de uma colega, tá? Era só pintar aqui de acordo com o que você tinha lá no livro, né? Os Estados Unidos na época eram bem menores. Você vê que toda essa área aqui era ainda território indígena, tá? Não tem aqui nessa figura do PET, mas é importante vocês saberem que essa área não era desabitada, né? Ela existia povos indígenas que hoje existem em menor quantidade lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, tá? Então, esse aqui é o mapa que você coloria. E a legenda, ó. O colega fez a legenda aqui embaixo, pequenininha, né? Uma legenda é essa aqui, ó, tá? Então é isso aí, essa atividade aí, tranquila, né? Questão 2. Caracterize cada tipo de colonização, levando em consideração a economia e a organização social, ó, do sul e do norte. Aí no livro também tinha. No sul tinha escravidão, plantation, ou seja, monocultura para exportação. A sociedade era uma sociedade escravista com grandes desigualdades sociais. Tá? No norte também tinha escravidão, mas ela terminou mais cedo e a estrutura da terra lá era um pouco diferente. Ó. Você tinha policultura, ou seja, várias plantações numa terra, não só uma, para consumo interno também, não só para exportação. Produção de manufaturas, ou seja, coisas manuais, né, eles também vendiam. E eles eram um pouco mais independentes da Inglaterra em relação ao sul, tá? Essas são as principais diferenças. Questão terceira aqui, ó. Pensando aqui na independência dos Estados Unidos, você acredita que essas diferenças, né, entre o sul e o norte poderiam ser um problema no processo de unificação do território? Tá? Aí a minha resposta foi essa aqui, ó. Essas diferenças poderiam ser um problema na unificação do país, principalmente porque o Sul era muito dependente economicamente da Inglaterra, mas a insatisfação com a cobrança de impostos uniu as colônias na independência dos Estados Unidos, mesmo que com diferenças que continuariam a gerar conflitos, né? Como pela escravidão, que foram abolidas no Norte muito tempo antes do Sul, tá? Então, inclusive, os escravos às vezes fugiam do Sul para o Norte, porque lá eles recebiam um salário e não ficavam presos, né? Aí aqui, a questão aqui mostra aqui a Boston Tea Party, né, que foi uma situação cômica até, que os americanos eles se vestiram de indígenas, de apaches, e saquearam um barco inglês com chá, tá? Derramaram o chá no mar, né? Então isso teve uma série de reflexos aí, como a gente pode ver nessa tabela aqui, ó. Ano de origem do movimento, da lei e as determinações, ó. Lei do açúcar, imposto pelos ingleses, né? Foi nesse ano e era obrigado, os norte-americanos eram obrigados a comprar dos ingleses e os impostos aumentaram. Lei do chá, ingleses controlam a venda do chá para 13 colônias, tá? Lei do selo, todos os documentos deveriam ter um selo comprado dos ingleses, ou seja, você fazia lá um documento, mandava uma carta, fazia um documento de posse de terra, você tinha que pagar para os ingleses para ter o selinho lá, né? E leis intoleráveis, ó. Fechamento do Porto de Boston, ocupação militar do Massachusetts e o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. Isso aqui se deve ao
Tea Party ali em cima, ó, tá? Então os ingleses eles acabaram fechando esse porto por causa dessa bagunça ali, beleza? Gente, última questão então, tem uma imagem aqui são considerados os pais fundadores aí dos Estados Unidos, tá? Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson. Vários rascunhos no chão da Constituição norte-americana, tá? Que é a Declaração de Independência, né? Esse retrato então vai retratar esse momento, né? Que já é a questão aqui, ó. Quem são eles? O que eles faziam? Todos eles eram de famílias bem ricas, né? Talvez o Thomas Jefferson, que se tornou advogado, os pais eram colonos, então era um pouco mais simples, tá? Então eles trabalham na escrita da Declaração da Independência dos Estados Unidos, ó. Sobre a declaração, quais as principais defesas? Eu destaquei aqui, ó, de que todos os homens são criados iguais, têm direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade, que os governos derivam seus poderes do consentimento dos governados. Ou seja, eu só deixo me governarem porque eu acho interessante ter um governo que ajude a minha vida, tá? De qual movimento vem a inspiração? Essa é fácil, ó. Lá no início do PET 1, iluminismo, gente, tá? Iluminismo. Você começa a ver na prática várias ideias iluministas sendo colocadas na prática, né? E, segundo a declaração, qual seria o papel desse povo? E que povo seria esse, ó? Caberia ao povo, se o governo for injusto, abolir e trocar o governo, ó. O povo era apenas os homens brancos adultos e com uma renda mínima. Escravos, indígenas e mulheres, vamos clicar aqui para ver o restante, não tinham cidadania. Gente, é importante aqui a gente saber, na época, por mais que eles tinham algumas ideias legais, ainda era muito aquém do que é hoje, né? Beleza, gente? Eu tenho um livro aqui, ó, A Invenção dos Direitos Humanos, que é muito interessante, e depois que a gente tiver aí contato, a gente pode até emprestar para vocês, tá? Os direitos humanos, gente, eles se inspiraram muitas vezes nessa Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Porque foi a primeira vez que a gente viu no papel escrito que todos os homens são criados iguais e têm direitos inalienáveis, né? Isso não era uma coisa comum, tá? Na época. Até hoje a gente luta aí para que as pessoas sejam tratadas por igualdade, não é? Então, por isso que é importante, principalmente essa parte aqui desse tema, beleza? Espero que tenham, que aproveitem aí o vídeo e a gente se vê na semana 3. Valeu?